Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos explicar para vocês como que funciona a declaração do imposto de renda para quem é MEI e é empresário numa empresa ME, tá? No Simples Nacional. Nós vamos explicar aqui para vocês nessa videoaula. Então, se você curtir esse conteúdo, no final eu peço que você se inscreva, ative as notificações e curta também esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas, tá bom? Pessoal, vem aqui para a minha tela então. Hoje nós temos essa aula aqui que com certeza vai esclarecer bastante dúvida para quem não sabe como que vai declarar o imposto de renda. O ano já está acabando, né? Já precisa ir se preparando para o próximo ano, para o envio da declaração do imposto de renda em 2025, tá bom? Então vamos aqui para o primeiro slide. Primeira coisa que vocês precisam entender é que você, que é empresário, você tem um rendimento que ele é isento e o tributável, tá? Então, agora vamos entender o que são esses rendimentos isentos e tributáveis. Então, nós temos a lei que determina, que fala lá, explica o que é isento e o que é tributável. Então, temos a Lei Complementar 123 de 2006. Então, no artigo 14, ele determina que são isentos do imposto de renda tanto na fonte quanto na declaração, os valores pagos ou distribuídos a titular ou sócio da microempresa, exceto valores de prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Então, o que isso quer dizer? O que você distribuir de lucros da sua empresa, esse valor ele é isento. E valores tributáveis são retirados a título de prolabore, ou seja, serviços que você prestou. Então, você vai tirar, né, através do seu prolabore, que nada mais é que o salário do dono da própria empresa, que atua dentro da própria empresa. Então, esse valor ele é tributável. Tributável, pessoal, quer dizer que vai incidir imposto sobre ele, o INSS e o IRRF, que é o imposto retido na fonte. Então, aqui nós já entendemos o que é tributável e o que é isento. Lucros distribuídos pela empresa, ele é isento, e salário, como aluguéis, prolabores, são tributáveis e vão incidir impostos sobre eles. Então, no inciso 1º da mesma lei complementar 123 de 2006, ela fala sobre a isenção. Limita a isenção ao valor que resulta da aplicação dos percentuais previstos no artigo 15 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 95, sobre a receita bruta mensal ou anual. Então, aqui ele está falando que sobre esses rendimentos serão aplicadas as porcentagens de isenção, ou seja, não são todos os valores que você recebeu ali da sua empresa que é considerado isento, tá? Vamos entender aqui um pouquinho mais. Exceto, né? Agora vamos aqui para o inciso 2, esclarece que o disposto no inciso 1º, que é esse anterior que a gente leu, deste artigo, não se aplica se a empresa mantiver escrituração contábil ou se evidenciar um lucro superior ao limite permitido. Ou seja, aqui no inciso 1º, ele fala que o lucro, né, da empresa tem as porcentagens ali a ser aplicadas sobre esse lucro para ser isento, para você fazer essa distribuição. E já aqui no inciso 2º, ele diz que, salvo quando você possuir uma escrituração contábil e evidenciar o lucro, aí você pode distribuir 100% dele, tá? Mais à frente, agora eu vou explicar para vocês o que é a escrituração contábil, como que você faz para você conseguir distribuir esses lucros isentos da sua empresa. Então, para vocês entender aqui como que funciona, né? Tem os rendimentos de serviços prestados, que foi o que a gente acabou de falar. Esses são tributáveis, tá? Aqui está falando que é tributável, que aqui vai entrar o quê? O prolabore. Se você tem outra fonte de renda, como aluguel, também já entra, é tributável. Lucro, ele é isento. Lucro que você obteve da sua empresa, quer dizer que ele é isento. Por quê? Porque, pessoal, você já vai estar pagando imposto.
sobre esse valor que você faturou na sua empresa. Se você é MEI, você já vai estar pagando ali na guia todo mês. Se você é uma ME, você já vai estar pagando o imposto sobre o lucro, sobre o faturamento da empresa, né? Ali no seu DAS. Então, já pagou o imposto. Então, aqui seria distribuição de lucro isento, que nós chamamos, tá? Mas aí tem os detalhes. Não é todo o lucro que vai ser isento se você não tem contabilidade feita. Ah, eu não tenho contabilidade feita. Como que funciona? O lucro é apurado na contabilidade. Voltando aqui, se tiver a contabilidade, todo o lucro apurado, tá? Vai ser isento. Você não vai pagar mais nada, pode distribuir 100% do lucro. Já se você não tem a contabilidade, e detalhe, pessoal, a contabilidade ela é obrigatória para todos que têm empresa, tá? Mas nós sabemos que nem todo mundo tem essa contabilidade em dias. Então, quer dizer que você não pode distribuir 100% do que você lucra na sua empresa, tá? Então, quando você não tem essa contabilidade, tem que aplicar os percentuais de presunção da atividade, tá? E é diferente do comércio, serviços são diferentes. Então, vai ter que aplicar para encontrar o valor do lucro, tá? Então, aqui são os percentuais, ó, do lucro presumido. Por exemplo, se você tem um MEI no comércio, né? Se a sua atividade é comércio, então vai incidir apenas 8% sobre o lucro da empresa, que será isento, tá? Então, apenas 8%. Então, se você tem uma empresa de transporte, já é 16%, sobre o valor faturado, né, sobre o lucro, para você encontrar o que é isento e o que é tributável. Se você tem uma empresa de prestação de serviço, já é 32%. Vou marcar aqui para vocês. Ó, 32% vai ser aplicado sobre o valor faturado, né, e vai encontrar o lucro da empresa. Então, o que é, Juliana, essa contabilidade? Muita gente acha, pessoal, que a contabilidade é só anotar, fazer um controle ali e pronto. E não, não é dessa forma, tá? Aqui, ó, na lei já fala aqui que não é apenas o livro caixa, precisa ser feito por um profissional da contabilidade. Por quê, pessoal? Porque precisamos assinar esses livros. Então, se você não tem a capacidade, aliás, ali vamos dizer o CRC, né, para você fazer essa assinatura, o conhecimento para você fazer os lançamentos de forma adequada, não se considera contabilidade, tá? Não se considera que a contabilidade foi feita. Livros contábeis que compõem a escrituração contábeis, o que são os livros diários e o livro razão. Devem ser, outro ponto aqui muito importante, pessoal, devem ser autenticados pela junta comercial ou autenticados via o SPED-ECD. Só tem essas duas opções para você fazer a contabilidade, fazer os lançamentos certinho, tá? Para depois você autenticar. Se não for, pessoal, autenticado, não consideramos que a contabilidade foi feita. Precisa ser autenticado ou pela junta comercial, que é quando a gente faz as escriturações certinha e solicita na junta comercial a autenticação e tem taxa para pagar, tá? Quando você vai autenticar pela junta comercial, e varia bastante de estado para estado. Já quando você faz através do SPED fiscal, é gratuito, você faz os lançamentos contábeis, evidencia os lucros da sua empresa, que é o que? Você vai lançar tudo dentro da contabilidade. Notas que você emitiu ou de saída ou de serviço, de venda, né, vai estar lançando, que através desse lançamento, quer dizer que é a entrada, né, valores que entrou, faturamento da empresa, depois a gente lança todas as despesas dessa empresa e ali vão ser confrontados para no final evidenciar o lucro. Né? Ele vai fazer ali os abatimentos e verificar, olha, essa empresa aqui teve tanto de faturamento, teve tanto de despesa, sobrou tanto aqui de lucro. Esse lucro aqui vai ser 100% distribuído se você fizer a contabilidade, tá?
Se você fizer manter a contabilidade em dia, fizer a autenticação ou pela junta ou pelo SPED-ECD, tá? Então é assim que acontece, é assim que deve ser feito a contabilidade da sua empresa. Pessoal, para além disso, para além da distribuição de lucros, a contabilidade ela é muito importante para a sua empresa, para você entender o que realmente está acontecendo na sua empresa, se você está tendo lucro ou prejuízo, tá? Tudo isso aí, a partir da contabilidade feita, os lançamentos feitos, você vai conseguir analisar melhor a sua empresa para você conseguir tomar melhores decisões, ser mais estratégico. Olha, eu vi aqui que eu estou gastando muito nisso, será como que eu posso reduzir? Eu vi aqui que eu estou tendo muita taxa de banco, por exemplo, nossa, como eu posso reduzir? Né? Então, estou tendo aqui uma folha de pagamento muito alta, despesa muito alta, como que eu posso reduzir também? Então, pessoal, além dessa vantagem de distribuir o lucro 100%, se você tiver sua contabilidade em dia, além disso, você pode analisar melhor a vida financeira da sua empresa, tá bom? Então, pessoal, esses são os pontos primordiais para vocês entenderem na hora de fazer o seu imposto de renda da pessoa física, tá? Você que é empresário sócio de uma empresa ME no Simples Nacional, ou você que é MEI e também está incluso nessa obrigatoriedade. Juliana, é só uma empresa ME que tem que ter a contabilidade feita? Não, para distribuir os lucros de forma isenta. Todo o lucro da empresa também está na mesma regra das empresas ME, no Simples Nacional, tá? Então, quais são as obrigatoriedades? Juliana, beleza, eu calculei aqui. Será que eu vou ter que entregar a declaração? Vocês também, pessoal, estão aqui encaixados nessas mesmas situações. Você vai precisar verificar os seus ganhos para saber se você está obrigado ou não a enviar a declaração do imposto de renda. Hoje, pessoal, o que te torna obrigatório são essas regras aqui. Então, rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. Então, se você teve acima disso aqui tributável no ano, você já precisa enviar a declaração do imposto de renda, tá? Se você teve esse faturamento tributável, agora que você já sabe o que é tributável, o que é isento, você vai ter que somar e verificar se você se encaixa nesse requisito. Além disso, pessoal, aqui tem todas essas outras questões aqui, ó. Rendimentos isentos, né? Se você teve rendimentos isentos acima de 200 mil no ano, também você já tem que enviar a sua declaração do imposto de renda. Aqui entra, pessoal, a distribuição de lucro, tá? Aí você vai ter que somar o que é isento, né? Se passou de 200 mil do ano. Se não tiver passado, você não precisa enviar a declaração, a não ser que você esteja enquadrado aqui nesse outro requisito, R$ 30.639,90 tributável. Aqui também são outras situações, mas para você que é empresário, normalmente se encaixa uma dessas duas aqui, tá? Se teve rendimento tributável acima de R$ 639,90 ou isento, que é a distribuição de lucro, acima de 200 mil. Aqui são as outras condições que tornam obrigatório também ao envio da declaração, mas como a gente está aqui mais focado apenas no empreendedor individual e no empresário do Simples Nacional, tá? Eu vou descartar um pouco aqui por hora essas outras obrigatoriedades. Pessoal, agora aqui pontos muito importantes para você que é MEI. Você está na condição de microempreendedor individual, né? Então, olha só, a natureza jurídica da sua empresa, ela é empresário individual. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você responde tanto pela pessoa física, pela pessoa jurídica, de uma única forma, não tem separação, tá? Então, enquanto você é MEI, tudo que você receber será tributado, né,
pelo MEI, né? Conta ali como rendimento de uma pessoa só, não tem essa separação de PJ e PF, tá? Então você tem responsabilidade ilimitada, ou seja, responde pelas obrigações da empresa com o seu patrimônio pessoal e empresarial. Então são uma coisa só, não tem separação, tá? Então, ou seja, o MEI não é obrigado a ter conta PJ. Então, assim, Juliana, eu preciso ter a conta PJ, você que é MEI? Não é obrigatório. Por quê? Porque o valor que você faturar, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, vai ser uma coisa só. Não tem separação, tá? Tudo que recebe é considerado faturamento do MEI. Então, aqui é um ponto muito importante, pessoal, porque você deve se atentar ao limite do faturamento do MEI, tanto o que você recebe na pessoa física, quanto o que você recebe na pessoa jurídica. Então, é uma coisa só, é um faturamento só. Ou seja, você que é MEI tem um limite de faturamento anual de 81 mil no geral, de tudo que você recebe. E não é obrigado a fazer retirada de prolabore, tá? Esse aqui é um ponto que muita gente tem dúvida, será se o MEI precisa ter prolabore. Tendo em vista que tudo que você recebe do faturamento do MEI e é considerado tributável, então não tem por que você ter esse prolabore. Até mesmo porque no prolabore do MEI, né, segundo a Receita Federal, não incide o INSS, pois vocês já pagam o INSS sobre a guia que vocês já pagam do MEI, tá? O DAS do MEI você já paga o INSS, então no seu prolabore também você não vai pagar novamente o INSS, então não tem nenhuma vantagem você fazer a retirada do prolabore e também não é obrigatório, tá? Então olha só, vamos agora ver como que você vai calcular e encontrar o valor isento e o valor tributável, tá? Primeiramente, vamos ver aqui como que ficaria esse cálculo para o MEI. Então, se você exerceu, por exemplo, uma atividade de... Deixa eu beber bem aqui uma água, pessoal. Por exemplo, vamos supor que você é MEI e exerce atividade de prestação de serviço e você obteve 80 mil de receita no ano. Teve despesa no valor de 20 mil no ano. Então, como que vai ficar? Seria 60 mil de lucros, certo? Mas vamos supor que você não tem contabilidade feita, eu não fiz escrituração, eu não autentiquei na junta comercial. Então, nesse caso, tem que aplicar as porcentagens de presunção, certo? Que é aquelas porcentagens que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui. São essas porcentagens aqui, ó. Eu não tenho contabilidade, então eu tenho que encontrar o que é isento, porque eu não pago mais imposto de renda sobre isso, tá? Então, para o serviço é 32%, que você vai aplicar sobre o valor bruto. Então, você deve aplicar percentual de presunção. Então, pessoal, você vai aplicar essa presunção não é sobre o lucro, porque você não tem contabilidade. Então, você vai ter que aplicar sobre o valor bruto faturado, tá? Ou seja, 80 mil vezes 32%, que vai dar 25.600, que é a parcela isenta, ou seja, que você vai colocar lá em distribuição de lucros da empresa, lá no seu imposto de renda, tá? E o restante se torna, então, tributável, tá bom? Empresa MEI sem contabilidade devidamente registrada não pode descontar as despesas para realizar o cálculo de lucro isentos. Então, é o que eu acabei de falar para vocês, não pode abater as despesas. Então, nesse caso, vai incidir apenas a porcentagem sobre o valor total, sobre o valor bruto que você faturou na sua empresa. Então, esse seria o cálculo para você que é MEI e sem contabilidade.
Juliana, eu fiz a contabilidade certinha, eu evidenciei lucros, eu evidenciei aqui que eu faturei 80 mil, que eu tive 20 mil de despesas, sobrou isso aqui. Fiz a contabilidade certinha, autentiquei, ou pelo SPED ou pela junta comercial. Eu posso distribuir tudo? Sim, seria 60 mil isento, tá? Desde que você evidencie isso através da contabilidade certinho, os lançamentos e autenticação através do SPED ou pela junta comercial. Então agora vamos falar sobre o cálculo do Simples Nacional, tá? É bem parecido, que é uma empresa, né, Simples Nacional sem contabilidade. Ela também é uma prestadora de serviço, por exemplo, e ela obteve, eu coloquei aqui o mesmo valor, tá? De 80 mil no ano, e teve despesas de 20 mil e obteve o lucro também de 60 mil. Então, sem contabilidade, aplica as porcentagens de presunção para encontrar o valor isento de imposto de renda. Então, nesse caso, vão ficar aqui 80 mil vezes 32%, vão ficar também 25.600, só que no caso do Simples Nacional tem que descontar o IRPJ, então ficaria no total isento 25.424, tá? Esse é o valor isento para você declarar lá no seu imposto de renda. Aí, lembrando que você vai ter que ver se você tem, por exemplo, um Prolabore e somar tudo isso, todas essas receitas que você tiver que seja tributável e lançar lá no imposto de renda na aba de tributáveis, tá? Lembrando também aqui, ó, mesmo lembretezinho, empresa ME sem contabilidade, devidamente registrada, não pode descontar as despesas também, para realizar o cálculo do lucro isento. Então, tem que aplicar também sobre o valor bruto. Então, pessoal, como que você vai informar isso lá no seu imposto de renda? E eu vou mostrar para você aqui na prática como você vai fazer isso, tá? Aqui estamos no sistema aqui de declarar o imposto de renda da pessoa física, tá? Então, beleza, você vai preencher tudo. Então, qual campo que você vai preencher? O que é tributável, o que é isento? Aqui é o tributável, então nessa aba aqui você vai vir, vai preencher tudo que for tributável, as fontes pagadoras, tudo mais. E o que é isento, rendimentos isentos e não tributáveis, você vai preencher aqui. Vai vir novo e para a distribuição de lucros você vai usar o código 13, tá? Que é o rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, exceto Prolabore e aluguéis que entra como tributáveis, que é o que eu expliquei para vocês, tá? Então, aqui você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, que no caso é o CNPJ da sua própria empresa, e aqui você vai estar colocando os valores. Vamos supor que seja aqui o do MEI, por exemplo, 25.600. Então, aqui você colocaria 25.600 isento, ou seja, não gera nenhum tipo de imposto, porque você já pagou todos os impostos que é devido anteriormente, tá? Através da sua empresa. Então, pessoal, é dessa forma que você, que é empresário MEI ou ME, deve fazer a sua declaração. Espero muito ter ajudado vocês. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato conosco. Vou deixar aqui na descrição os nossos links. Se precisar declarar seu imposto de renda, tirar dúvidas, se você tem uma empresa e precisa ficar em dias, né, com a contabilidade, eu quero fazer certinho, nos procure, nós podemos te ajudar, tá? Será um prazer, nós atendemos todo o Brasil, nossa contabilidade digital, o Advise, será um prazer te receber aqui, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo.